Olá e bem-vindos ao nosso podcast. O tema que abordamos hoje é presidencialismo de coalizão e o poder institucional no Brasil, segundo Fernando Limón. O termo presidencialismo de coalizão foi criado por Sérgio Abrantes, em 1988, para descrever o arranjo político em que o presidente precisa formar amplas alianças com diversos partidos para governar, consequência direta do multipartidarismo, do federalismo e da autonomia dos estados. Desde então, a expressão se tornou comum no debate público e acadêmico, muitas vezes acompanhada da ideia de que haveria algo de anômalo ou disfuncional em nosso sistema político. Mas e se eu te dissesse que, para a ciência política, o sistema brasileiro funciona, e funciona de forma surpreendentemente similar às grandes democracias parlamentaristas europeias? É exatamente isso que defende o cientista político Fernando Limón, ao questionar a suposta excepcionalidade do modelo brasileiro. Para ele, as coalizões são regidas por princípios partidários sólidos, e o nosso presidencialismo opera de forma estável e eficiente, garantindo governabilidade e continuidade institucional desde 1988. Hoje, vamos desmistificar essa ideia de que o presidencialismo de coalizão é sinônimo de caos. Prepare-se para uma virada de chave. O segredo da estabilidade política brasileira pode estar nas instituições e não nos acordos de bastidor. Na formulação original de Abrantes, o presidencialismo de coalizão era visto como um sistema de alto risco, cuja especificidade reside na necessidade de coalizões, não apenas partidárias, mas também regionais, em virtude do poder dos governadores e da fragmentação do sistema federativo. Abrantes via essa dinâmica como um sintoma das dificuldades enfrentadas pelo presidente para governar num contexto de múltiplos partidos e interesses locais. Já Fernando Limón propõe uma literatura muito diferente. Para ele, a Constituição de 1988 transformou profundamente as relações entre executivo e legislativo. O presidente passou a deter um monopólio sobre a iniciativa legislativa em temas fundamentais, como orçamento, tributação e estrutura administrativa. Além disso, ganhou instrumentos institucionais poderosos como a medida provisória e a urgência constitucional, que permitem que a agenda do executivo avance sem bloqueios duradouros. Essas mudanças fortaleceram o executivo e reduziram os riscos de paralisia decisória, o que aproxima o Brasil de modelos parlamentaristas, nos quais a fusão entre o executivo e o legislativo é o segredo da eficiência institucional. A tese central de Limón é direta e provocativa. Não há razão para tratar do sistema político brasileiro como singular ou disfuncional. Para ele, a chave de tudo está no desenho institucional da Constituição de 1988. Longe de enfraquecer o executivo, a Constituição o reforçou radicalmente, dando-lhe o poder de pautar o país. O monopólio da agenda. O presidente brasileiro detém, na prática, o monopólio sobre a iniciativa legislativa em áreas fundamentais, como a criação de ministérios, o orçamento e diversas políticas públicas. Esse poder de agenda é tão forte que, na visão de Limón, ele aproxima o Brasil do sistema parlamentarismo, onde o executivo tem domínio sobre o legislativo. Para o leitor, a delegação da maioria é o que realmente rege o sistema. Agora vamos aos números, porque, no fim das contas, a política também se prova com dados. Limón baseia sua tese em evidências empíricas concretas produzidas em parceria com Angelina Figueiredo, e os resultados são impressionantes. 70,7% das proposições do Executivo foram aprovadas. O Executivo dominou 85,6% da produção legal no Congresso. A disciplina partidária média da base governista chegou a 87,4%. E o governo foi vitorioso em 91,3% das 842 votações analisadas. Esses índices se aproximam da regra dos 90% observada em democracias parlamentaristas. Ou seja, o Brasil não é um caso à parte, é um sistema eficiente e coordenado que funciona com base em negociações partidárias, não individuais. Não é o varejo político das emendas e cargos que garante a governabilidade, mas sim a ação das lideranças partidárias que articulam o apoio da base ao presidente.
Um dos segredos dessa eficiência está no poder da agenda do executivo. Quem define a pauta e move primeiro tem vantagem em qualquer negociação. E no Brasil, quem tem essa vantagem é o presidente. O artigo 166 da Constituição reforça esse poder ao limitar a atuação do legislativo sobre o orçamento. As emendas parlamentares só são aceitas se indicarem de onde virão os recursos e não reduzirem despesas obrigatórias, como pessoal ou dívida pública. Esse arranjo impediu o chamado distributivismo, aquela prática de construir carreiras políticas. A tese de Limonge não existe no vácuo. Ela dialoga com outras leituras importantes da política brasileira. Maria Hermínia Tavares de Almeida lembra que o federalismo pós-1988 criou múltiplos pontos de veto e parecia uma receita para ingovernabilidade. Mas, com base em Figueiredo e Limon, ela mostra que os governadores não controlam suas bancadas, o que significa que a maioria é formada por partidos e não por regiões. O resultado é que o sistema é mais centralizado e estável do que muitos imaginam. Já Murilo de Carvalho fala da nossa cultura política. Ele mostra que o Brasil tem uma tradição de supervalorizar o executivo e de ver o Congresso como ineficiente. Limon contesta essa visão. Para ele, o legislativo brasileiro funciona bem dentro das regras, e o problema está em como a sociedade enxerga a política, não como ela opera. Rogério Arantes e Tiago Moreira trazem outro ponto: o crescimento do que chamam de pluralismo estatal. A influência crescente de órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário. Essas instituições passaram a exercer um papel de controle político intenso, pondo limites ao executivo e ao legislativo. É o que alguns chamam de cerco à política, um fenômeno recente e desafiador. E por fim, Sérgio Costa analisa o impeachment de Dilma Rousseff sobre outra ótica, não como uma falha institucional, mas como um conflito distributivo, um choque entre grupos sociais com interesses distintos. Para ele, a crise de 2016 não foi colapso do sistema, mas o reflexo de tensões sociais e econômicas que ultrapassaram os limites da coalizão. O presidencialismo de coalizão conecta vários temas centrais da ciência política: poder, democracia, representação e participação. O controle da agenda mostra como as instituições moldam o processo decisório, enquanto a alta disciplina partidária revela que o executivo governa com delegação da maioria, quase num sistema semi-parlamentar. Ao mesmo tempo, o crescimento da participação social e do pluralismo estatal impõe novos limites e novas formas de controle, testando a flexibilidade do sistema. Nos últimos anos, reformas como as emendas impositivas mudaram parcialmente esse jogo. Agora, parte do orçamento proposto pelos parlamentares deve ser executado obrigatoriamente, o que ampliou o poder de barganha do Congresso e trouxe um novo equilíbrio à relação entre poderes. É nesse contexto que surgem as chamadas emendas PIX, transferência direta de recursos da União para os estados e municípios, sem a necessidade de convênios e com menor rastreabilidade. Essas emendas ampliaram ainda mais o poder individual dos parlamentares sobre o orçamento, enfraquecendo o controle do executivo e diluindo a lógica das negociações partidárias coordenadas. Na prática, o presidencialismo de coalizão passa a conviver com um novo tipo de varejo político, em que o apoio parlamentar pode ser obtido não apenas por meio de alianças institucionais, mas também pela distribuição direta de recursos. Apesar disso, o executivo ainda mantém o poder central da agenda e da execução orçamentária, o que preserva, em grande medida, a estrutura funcional descrita por Fernando Limon. Mas as emendas PIX sinalizam uma mudança importante: o reforço do protagonismo do Congresso e a transformação das bases tradicionais da coalizão governista. No fim das contas, o chamado presidencialismo de coalizão talvez não seja o vilão que tanto se pinta. Ao contrário, ele é o mecanismo que garante estabilidade, previsibilidade e continuidade ao sistema político brasileiro. A tese de Limon mostra que, longe do improviso ou do caos, o Brasil funciona dentro de uma lógica institucional sólida,
na qual as regras importam mais do que os personagens. O executivo é forte não porque domina o legislativo, mas porque o desenho da Constituição de 1988 cria incentivos para a cooperação. As coalizões não são distorções, e sim forma natural de produzir consensos em uma democracia multipartidária. Claro, há tensões. As emendas impositivas e mais recentemente as emendas PIX configuraram parte dessa relação, trazendo novos desafios à coordenação política. Mas o núcleo do sistema permanece. O presidente pauta, o Congresso negocia e o governo de algum modo entrega. Em outras palavras, o Brasil não é uma exceção. É uma democracia complexa que encontrou sua própria fórmula de estabilidade, um presidencialismo que, com todas as imperfeições, funciona poder porque é institucionalmente coerente. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da governabilidade. Não o carisma de quem governa, nem as trocas de bastidores, mas a engenharia política que faz tudo isso andar. Por hoje é só. Esperamos que você tenha uma nova perspectiva sobre a política brasileira. Até o próximo podcast.